Essa música fala sobre ausência, fala sobre relações humanas e também traz umas metáforas muito bonitas pra gente refletir sobre algumas coisas da vida do tipo, nem tudo é do jeito que parece ser. Fala galera, eu sou a Renata Simões e esse é o canal English and Music. Se você gosta de música e gosta da ideia de aprender inglês com música, então aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui. E hoje nós vamos nos teletransportar no tempo para uma época de música muito boa, onde letras de músicas faziam a gente pensar e refletir sobre muita coisa. Vamos falar aqui de um dos clássicos do rock, Wish You Were Here, da banda Pink Floyd. Mas antes da gente começar, alguns recados assim que vão ser importantes para esse vídeo. Primeiro de tudo, eu sempre gosto de trazer para vocês aqui o contexto histórico, o contexto que tá por trás da música, porque isso muitas vezes ajuda a gente a ilustrar na nossa tela mental o contexto, e aí nesse processo de imaginar o contexto, automaticamente a gente começa a ligar algumas coisas relacionadas a vocabulário e tudo mais. Então, eu acho muito importante quando a gente está estudando inglês com música sempre entender o contexto da onde surgiu aquilo ali, aquelas ideias ou aquela expressão daqueles sentimentos que estão ali dentro da música. Então, essa música é uma música que traz muitas metáforas, então é importante a gente entender a filosofia por trás do negócio, por trás da letra, por trás dessa composição. E também, quando chegar o momento do karaokê dessa música, o karaokê tá curtinho, por quê? Porque essa é uma música que tem muito instrumental, né? Tem muito solo, tem muito instrumental. Então, o nosso foco aqui, de fato, é a parte da letra da música, né? A parte do inglês mesmo. Então, vamos dizer assim, uma versão resumida, uma versão short do karaokê, para que você possa ficar 100% concentrado, focado na música mesmo. Depois você coloca aí no seu Spotify, ou então aqui até mesmo no próprio YouTube, a música completa, aí você curte o início, curte o fim, curte os solos e canta junto também, beleza? Recados ditos, vamos começar a entender a letra da música. Primeiro, vamos entender uma coisa. Quem que fundou o Pink Floyd? Quem que foi o líder fundador da banda? Foi o Syd Barrett. Então, ele fundou o Pink Floyd lá em 1965 e ele ficou na banda de 65 até 68. Foi um período curto, relativamente, se a gente entender aí toda a história do Pink Floyd. Só que o Syd Barrett enfrentava muitos problemas com drogas, com diagnóstico de esquizofrenia. Então, aí você junta, né, um diagnóstico de esquizofrenia com o uso de entorpecentes, você potencializa para muito, muito pior a situação. Então, realmente, começaram a existir ali uma série de problemas envolvendo o Syd Barrett. Só que ele e o Roger Waters, eles eram muito amigos assim, desde infância. E aí eu fico imaginando que eles eram, assim, aqueles amigos. Eu não sei se você tem algum amigo, alguma amiga assim. Eu tenho algumas amigas que, cara, a gente, de tempos em tempos, encontra, vai tomar um café, fica uma tarde, assim, batendo papo sobre as coisas da vida. São amigas que eu tenho há muitos anos, desde, assim, meus 20 e poucos anos, e até hoje a gente gosta muito de manter esse ritual, sabe? De encontrar de vez em quando, e a gente vai filosofando de tudo, cara, da vida, de política, de economia, de carreira, de tudo. E eu fico imaginando que o Syd Barrett e o Roger Waters eram esses caras, assim, que ficavam ali nos ensaios, depois dos ensaios, nos encontros da banda, ou não, num momento profissional, ou num momento pessoal, mas que eles gostavam muito de conversar, de trocar ideia, de falar sobre as coisas da vida, como bons amigos. Só que aí vieram, né, uma série de problemas que foram se agravando cada vez mais, até que levou à saída do Syd Barrett da banda. E desde o momento que ele saiu, os integrantes da banda já fizeram inúmeros tributos e homenagens e músicas em homenagem a ele, ao Syd Barrett. E o Wish You Were Here é justamente um desses casos. É uma música em homenagem que faz um tributo ao Syd Barrett, antigo líder e fundador da banda. Wish You Were Here, que significa eu queria, eu gostaria, eu desejaria muito que você estivesse aqui. E aí fazendo uma referência a ele estar ali na banda, vivendo tudo aquilo, vivendo todos aqueles momentos junto com eles. E a música Wish You Were Here faz parte do álbum que leva esse mesmo nome, Wish You Were Here, que foi o 9º álbum do Pink Floyd. E aí agora, vamos para uma segunda parte de interpretação, vamos mergulhar aqui num contexto mais histórico, do momento que a banda estava vivendo quando a música foi lançada ou quando esse álbum foi lançado. Então a gente tá
falando aqui da década de 70. O álbum e a música foram lançados em 1975. Imagina, aquele auge de bandas de rock estourando pelo mundo inteiro. E Pink Floyd, uma banda que tava ali também já nessa época, totalmente estourados, assim, nas paradas de sucesso. E aquela pressão gigante, né, dos empresários, das gravadoras, para que eles produzissem mais música, produzissem coisas novas e viessem sempre com muita coisa. E isso é um negócio que, de uma certa forma, incomoda muitos artistas. Eu já vi inúmeras reportagens de vários artistas falando isso. O tanto que existe uma linha muito tênue entre você fazer algo que precisa sim ser comercializável, que precisa ser industrial, faz parte de uma indústria, que é a indústria do entretenimento, que é a indústria da música, só que ao mesmo tempo a arte, ela é algo sublime, né? A arte é algo que vem da alma da gente, que é o nosso espírito falando. Pelo menos deveria ser assim, né? É uma pena porque aí, com o passar do tempo, das últimas décadas principalmente, a gente viu muito isso. Pessoas que muitas vezes não expressam nada, não tem arte ali, não tem letra, não tem poesia, não tem sentimentos, não tem... Você vê que a parada é única, exclusivamente comercial. É uma pena porque o que me conecta de fato com boas músicas é justamente essa parte da arte, da materialização dos sentimentos, de fazer a gente pensar e refletir sobre tudo, sobre a gente mesmo, sobre a existência, sobre a vida, sobre as relações e até mesmo os rocks, as músicas de rock and roll clássicas que trazem aquele tom ali de rebeldia, mas é aquela rebeldia que te leva a pensar, que é uma rebeldia que traz ali toda uma filosofia por trás ali da letra da música. E esse álbum especificamente do Pink Floyd, ele reflete exatamente isso. O momento onde a banda para pensar e para refletir, e as letras e o álbum reflete exatamente isso. Toda essa questão que envolve essa pressão, a pressão da indústria, a pressão para vender, a pressão para produzir, e que muitas vezes vai minando a alma do artista. Por exemplo, o Syd Barrett não conseguiu lidar com toda essa pressão e acabou criando ali os mecanismos dele de fuga da realidade. É claro que numa tentativa de fugir da realidade, ele acabou numa prisão ainda maior. E inclusive na letra, o Roger Waters fala sobre isso. E aqui olha só que bacana. A gente tem uma imagem do álbum, da capa do álbum, e ele mostra ali como se fossem dois homens de negócios, né, dois empresários ou duas pessoas fechando um acordo, fechando um negócio com o típico ali aperto de mãos, sendo que um deles tá ótimo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo de boa, e o outro tá pegando fogo. É o reflexo de um tipo de negócio ou de um tipo de acordo que é fechado, onde só um lado vai se beneficiar e o outro lado vai ser minado de alguma forma, vai acabar morrendo. Que não deixa de ser um pouco, já na capa do álbum, o reflexo disso tudo que as letras desse álbum, de alguma forma, tentam passar pra gente. Então vamos entender a letra da música. A letra da música não é muito longa, são apenas 3 estrofes, de muita profundidade, muita metáfora. Vamos lá, vamos aprender inglês com Wish You Were Here, da banda Pink Floyd. A primeira estrofe da música fala o seguinte: So you think you can tell. Então, esse então você pensa, você acha que você pode dizer. You think you can tell heaven from hell, que significa o seguinte: aqui a gente não pode fazer tradução literal, palavra a palavra, a gente tem que entender o que isso tá querendo dizer. Quando você fala em inglês uma coisa from another, você tá querendo dizer no sentido de distinguir uma coisa da outra. One thing from another. Então, so you think you can tell? Então, você acha que você consegue dizer qual que é a diferença do céu pro inferno? Do you think you can tell heaven from hell? Você consegue dizer qual que é a diferença no sentido de você consegue distinguir? Então, você consegue distinguir o paraíso do inferno? Heaven from hell? E aqui a gente consegue entender que o que ele tá querendo passar aqui. Para muitas pessoas, às vezes, alcançar a fama, alcançar o sucesso, ter milhares de fãs, viver viajando o mundo, fazendo show. Para muitas pessoas isso é o paraíso, heaven. Só que muitas vezes para quem tá ali na pele, vivendo toda aquela realidade, muitas vezes extremamente desgastante, que te leva a um nível de pressão absurda, muitas vezes para quem tá ali vivendo aquilo. Isso é, na verdade, o inferno. Então, se você tá de fora olhando, às vezes a situação nem sempre é o que ela parece ser. Então, e você? Você consegue distinguir o que é o paraíso e o que é o inferno? Porque muitas vezes uma coisa pode ser o exato oposto daquilo que você imagina. Então, so you think you
you can tell heaven from hell? Você acha que você consegue distinguir e diferenciar o paraíso, o céu, do inferno? Blue skies from pain. Então, blue skies, que é o céu azul bonito, de um dia bonito da dor. Então, você consegue distinguir um dia bonito de céu azul para dor? Blue skies from pain. Can you tell a green field? Você pode dizer qual é a diferença? Você pode distinguir a green field, que é um campo verde. Então imagina aqueles campos abertos, bonitos, com grama. A green field from a cold steel rail. Steel rail, que seria os trilhos de metal, os trilhos de aço. Então pensa, leva a sua imaginação para lá, para esse lugar onde existe trilhos de aço, que são o quê? Gelados e aonde não cresce vida, aonde não nasce vida, ao contrário de um campo verde. Então, você consegue distinguir, você consegue dizer qual que é a diferença de um campo verde para um trilho de aço? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Então, você consegue dizer qual que é a diferença de um sorriso, a smile, from a veil. A veil, que seria um véu, e aqui eu consigo encaixar o véu dentro da interpretação como se fosse uma máscara, sabe? Uma máscara que você põe, que você quer passar a imagem que você tá bem, que você quer passar a imagem que você tá feliz, mas não passa de uma máscara, não passa de uma camuflagem. Então, você consegue distinguir uma pessoa que realmente tá dando um sorriso genuíno daquela pessoa que tá usando um véu para tentar se cobrir ou para tentar camuflar ou disfarçar outros sentimentos que possam estar ali por trás? Então, can you tell a smile from a veil? Você consegue dizer a diferença de um sorriso para algo que tá ali escondido atrás de um véu? Do you think you can tell? Você acha, você pensa que você consegue fazer essa distinção? Que você consegue distinguir isso? Vamos lá? Vamos cantar devagarzinho junto aqui comigo. Canta aí, em voz alta, junto comigo devagar. Bora! So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Vamos com acompanhamento. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade? Aqui vamos entender. Primeiro, é uma pergunta no passado, porque a gente está usando o verbo auxiliar did. Então, did they get you? Quando você get somebody, get someone to do something, isso quer dizer quando você consegue que alguém faça alguma coisa. You get someone to do something. Você consegue que alguém faça alguma coisa. Só que aqui ele está perguntando, né? Como se ele estivesse perguntando pro Syd Barrett. Eles conseguiram te fazer trocar? Did they get you to trade? Eles conseguiram te fazer trocar? Então, o trade de troca. Eles conseguiram te fazer trocar? Did they get you to trade your heroes for ghosts? Os seus heróis por fantasmas. Eles conseguiram te fazer trocar os seus heróis por fantasmas? Your heroes for ghosts. Hot ashes for trees. Então aqui ele já começa a pensar de uma forma diferente. Acabou também que você saiu de um cenário mais sombrio que todos nós aqui estávamos vivendo e talvez agora você esteja vivendo algo que seja um pouco mais libertador. Então você trocou hot ashes, que são cinzas quentes. Lembra de tudo? Lembra da capa? Lembra do que eles estão tentando falar? Das relações que nem sempre são relações construtivas, ganha-ganha, que às vezes um lado acaba
se ferrando mesmo, né? E aí isso tudo remete a cinzas, as cinzas quentes, de quando alguma coisa queima e depois ficam ali aquelas cinzas quentes. Então, ashes de cinzas, hot ashes de cinzas quentes. Só que você trocou isso, você trocou esse cenário de hot ashes for trees, por árvores. Então você saiu daqui desse cenário que tá ruim, que tá sufocante, que a gente consegue enxergar através de cinzas quentes, você trocou isso por árvores. Hot ashes for trees. Hot air, um ar quente. Sabe aquele ar quente que faz tanto calor que te sufoca? Então, hot air for cool breeze. Por uma brisa fresca, por uma brisa boa. Então você trocou o ar quente sufocante por uma brisa boa. Hot air for cool breeze. Cold comfort for change. Então, cold comfort, que seria aquele conforto frio, gelado, no sentido de beleza, aqui tá bom, aqui tá confortável, tem dinheiro, tem benefício, tem um monte de coisa, mas é gelado. Eu não, sabe, não tem aquela coisa do aconchego. É gelado, é impessoal. Cold comfort for change. E você trocou esse conforto frio por uma mudança de vida, por uma mudança de caminho. Cold comfort for change. E aqui uma dica, essa palavra comfort, na hora de pronunciar, o M, quando a gente vai até ali o finalzinho da letra M, a boca, você fecha ela completamente, sela os lábios, é comfort, 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 comfort. Cold comfort for change. Cold comfort for change. Did you exchange? Você trocou? Did you? Então, pergunta no passado, verbo auxiliar do passado, did. Did you exchange a walk-on part? Então, o que é o walk-on part? Vamos pensar, ó, walk, que é de andar. Walk-on part, que é uma participação. Então, imagina um filme ou um seriado que você só faz uma participação que a câmera de vez em quando te pega andando. O que isso é? Um figurante. Então, a walk-on part é uma posição, uma participação de figurante. Então, você trocou uma participação de figurante na guerra. In the war. Did you exchange a walk-on part in the war? O que a gente consegue pegar daqui? Todos eles que estão ali na banda, que estão nessa indústria, vivendo disso, que estão ali, cara, ralando no dia a dia, que estão ali fazendo parte da guerra. Só que eles são mais um, né? Tá todo mundo junto e misturado ali naquela miúca, naquele caldeirão que muitas vezes é sufocante, que muitas vezes você olha ao redor e você só vê cinzas quentes e tudo pegando fogo, e você tá ali sendo mais um, você é mais um figurante dentro desse cenário. Você trocou o seu papel de figurante nessa guerra for a lead role. Então, o lead role, que é o exato oposto de walk on part. Walk on part é um figurante e o lead role é o papel principal, é o papel de líder. Só que ele trocou por esse papel de líder em uma cela, em uma jaula, in a cage. Did you exchange? Você trocou a walk on part in the war, o papel de figurante na guerra, for a lead role in a cage, pelo papel de um líder preso, enjaulado. E aqui eu consigo imaginar que é tipo assim, beleza. Só que quais foram as circunstâncias que levaram o Syd Barrett a escolher um outro caminho? As drogas, a esquizofrenia e se render para essa fuga de realidade total, mas ele vai acabar numa prisão. Isso vai acabar levando ele, e levou. O Syd Barrett faleceu em 2006, pelo que eu li, em decorrência de um câncer de pâncreas, mas muitos problemas de saúde, diabetes também, e tudo, obviamente, muito potencializado para deteriorização do corpo físico dele pelo uso de muitos entorpecentes, muitas substâncias ao longo da vida inteira, e que foi debilitando cada vez mais a saúde dele. Então, beleza, você saiu daqui, você saiu do papel de mais um aqui no meio dessa loucura toda que a gente tá vivendo, e você vai ter o seu papel de líder, mas você tá indo pra uma prisão, cara. Você tá indo pra uma prisão, você tá entrando numa cela, que é a prisão dentro de você mesmo. For a lead role in a cage. Vamos devagarzinho? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees,
Hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange walk on part in the war for a lead role in a cage? E aí entra a última estrofe, How I wish, como eu gostaria. How I wish you were here, como eu gostaria que você estivesse aqui. Então agora pensando no Cid, pensando na banda, pensando em tudo que tá acontecendo, agora já é 1975, o Cid já não tá mais na banda desde 68, mas eles sentem muita falta, o Roger Waters, que era muito amigo dele, sente muita falta e gostaria tanto que ele estivesse ali. Então aqui a gente tem o verbo be no passado, were, que é o passado de are. You are here. Você está aqui. You were here. Você estava aqui. Só que dentro desse contexto a gente tem o wish, que dá a ideia de desejo. Então eu desejo que você estivesse aqui. Como eu desejo que você estivesse aqui? How I wish you were here. We are just two lost souls. Nós dois, e aí agora já é o Roger Waters falando pro Syd Barrett, né? Nós dois somos apenas, we are just duas almas perdidas, two lost souls. E aí vamos pensar, né? Um não deu conta da pressão, sucumbiu de fato a uma determinada missão, a uma determinada jornada, porque nenhum de nós está predestinado a se render para os entorpecentes ou para esse mundo. Algumas pessoas acabam sucumbindo, não dando conta, optam por essa rota de fuga, infelizmente. E aí foram dois caminhos distintos. O Roger Waters, que seguiu ali, persistiu naquele caminho, naquele sonho, naquela jornada, naquela carreira, e o Cid, que abandonou e, enfim, não deu conta. Mas, olhando bem, nós dois somos simplesmente duas almas perdidas. E aí que eu fico imaginando todas as conversas que eles já tiveram de filosofias da vida, os artistas que trazem essa profundidade na alma, nas questões, na filosofia. Então, cara, no fundo, nós dois somos duas almas perdidas. Nós somos apenas duas almas perdidas. We are just two lost souls swimming in a fishbowl. Swimming, nadando num aquário. Sabe a bowl de vidro, né? Uma vasilha de vidro, aonde ficam peixes dentro. Então, pensa, uma vasilha de vidro, fishbowl, aquário. Então, nós somos somente duas almas perdidas nadando num aquário. We are just two lost souls swimming in a fishbowl. Year after year. Ano após ano. Year after year. Running over the same old ground. Então, correndo em volta, correndo, running over the same old ground, correndo sempre em cima do mesmo terreno. Aqui eu consigo enxergar muita coisa além do que tá escrito aqui, sabe assim? Quando você corre e anda, caminha, só que você tá andando em círculo, não tá saindo do lugar, você tá ali no mesmo terreno, na mesma posição. Então, running over the same old ground. Se você ficar sempre em cima do mesmo velho terreno, the same old ground, o que você vai encontrar? What have we found? O que nós encontramos? O have aqui funcionando como um verbo auxiliar. What have we found? O que nós encontramos? Bom, se a gente tá aqui correndo, sem sair do lugar, corre, mas estamos sempre em cima do mesmo velho terreno, o que a gente vai encontrar? The same old fears. Os mesmos velhos medos, os mesmos medos antigos. Para que a gente possa romper, explorar, encontrar novos caminhos, encontrar novas respostas,
costas, a gente não pode ficar correndo over the same old ground. A gente não pode ficar correndo sempre em cima do mesmo velho terreno. A gente tem que seguir, tem que ir em busca de coisas novas. Porque se você fica sempre no mesmo lugar, o que você vai acabar encontrando vão ser sempre os mesmos velhos medos. The same old fears. Wish you were here. Eu gostaria que você estivesse aqui. Vamos lá? Cantar devagar. Bora! Canta junto comigo. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? Same old fear. Wish you were here. E aí, você já tinha entendido a letra, a música por trás das grandes metáforas que existem ali? Muito bonita, né? Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa música com essa perspectiva, entendendo o que essas metáforas todas querem dizer, ou se você não conhecia, se isso tudo é uma novidade. Se você gostou do vídeo, gostou da música, não esquece, deixa o seu like pra mim aqui nesse vídeo e compartilha com as pessoas que você gosta, com as pessoas que curtem uma boa música, que gostam do bom e velho rock and roll e que curtem Pink Floyd. De verdade mesmo, deixar o seu like pra mim aqui nesse vídeo e compartilhar ajuda demais no crescimento do canal e a espalhar essa grande mensagem. A música é algo que nos ajuda a transcender os nossos próprios sentimentos, a nossa própria experiência de vida, e músicas assim que nos fazem pensar em questões tão profundas são muito bacanas, né? Então me ajuda a espalhar essa mensagem, compartilha esse vídeo. E agora o mais importante é que você faça o quê? Treine quantas vezes forem necessárias, volta, repete a música, canta de novo. Aqui no final do vídeo tem o karaokê pra você e na descrição do vídeo também tá o momento exato. Eu deixo lá descrito o momento exato que começa o karaokê, se depois você quiser voltar aqui no vídeo pra poder treinar só essa parte. Então esse foi o vídeo de hoje, o Wish You Were Here do Pink Floyd. Espero que você tenha aprendido um monte de coisa nova e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço, até lá e bom videokê. Divirta-se!
I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy